Olá, pessoal! Em respeito às normas e os decretos, a gente está seguindo rigorosamente, tá? Vamos retirar as máscaras só no momento da gravação, só no momento do nosso trabalho. A gente está utilizando álcool em gel também todo o tempo para se manter, e faça isso em casa. Cuide-se, previna-se, evite contato. Nós mantemos a distância aqui recomendada pela OMS para que todos nós tenhamos segurança para mantermos os nossos trabalhos, para podermos dar continuidade com resolvendo dilemas com Perla César. E é por isso que eu tô aqui muito contente de continuar as nossas entrevistas. E hoje eu trouxe uma pessoa fenomenal. Eu sei que eu faço isso, eu tenho um carinho enorme por ele. Eu conheço o Arthur Campagnolo de La Justina, muito antes dele ser esse Arthur que a gente vai falar aqui hoje. Mas ele sempre foi uma pessoa de um coração, de uma doçura, de uma energia positiva incrível. E agora, com toda essa loucura que a pandemia está trazendo, e com a mudança e crescimento, ascensão do Arthur no meio da cultura, eu disse: Arthur, por favor, me faça um carinho, uma gentileza, venha até o programa Resolvendo Dilemas com Perla César, na TV Cidade Farroupilha, no canal 14, e conta pra gente um pouquinho da tua história. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouco dessa tua trajetória. Perla, muito obrigado por essa calorosa recepção. Apesar de você dizer isso de mim, eu admito que eu não sinto tanto assim. Mas a gratidão é muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigado aos telespectadores que estão assistindo no momento. Pois bem, então, Perla. Eu me chamo Arthur de La Justina, como você falou. Você já me conhece, a gente já se conhecia de outros tempos. Exato. De outras lidas, mas sempre com esse intuito de fazer o bem. Perfeito. E nós sabemos, nós temos isso no nosso coração. Pois é, Arthur de La Justina. Estou como escritor e também atual presidente da Academia Caxiense de Letras em Caxias do Sul. Fiquei encantada com isso. Me diz bem sincero, tu é o mais novo presidente da academia? Ou teve alguém com menos de 18 anos sendo presidente? Sim. Hoje eu estou e sou o presidente mais jovem que a academia já teve de letras, né? Incrível. Uma instituição de 60 anos, praticamente, foi fundada em 1962. Teve momentos de altas, de baixas. Ela não é às vezes tão conhecida, mas é justamente com esse intuito até que eu assumi a academia. Com esse intuito de tentar trazer ela de volta aos braços da comunidade. Uma academia de letras, Perla, se eu puder te explicar... Por favor, porque eu sou ignorante no assunto. Completamente. Em tese, ela serve para ser uma raiz, entende? Uma raiz de uma estrutura toda. Dentro de uma comunidade, dentro da cultura, dentro da literatura principalmente. Por isso que é Academia de Letras. Mas a nossa academia, ela foi fundada com um lema: cultura faixa inextinguível. E é a forma com que eu sempre busco levar as coisas, sabe? Eu tento considerar todo tipo de arte válida, todo tipo de linguagem válida. E é isso que importa, sabe? É olhar para todos de uma forma igual e saber potencializar o talento de cada um. Que muitas vezes, infelizmente, com esses tempos tão complicados, né, até anteriores a essa pandemia que estamos vivendo, a cultura já era uma área extremamente sensível. E árida. E complexa de se viver. Sempre foi. Eu sou um escritor. Mas do que tu trabalha? Eu sou um pintor. Tá, pintor, tu pinta quadros, mas o que tu trabalha, assim, em carteira assinada, né? É uma coisa assim, que a gente tem muito essa linguagem por aqui, né? E é tentar mostrar justamente o contrário, que a arte salva, que a arte, ela transforma as vidas e que é uma função, é uma profissão como todas as outras, um artista, a função de um artista. Eu me considero um artista, sou que utiliza da escrita para levar a vida, né, de certa forma. Estou também estudando jornalismo e direito, já, né, mas, enfim,
levo a escrita para minha vida. E é isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? E eu, mesmo na área comercial, na área empresarial, Arthur, eu vejo o quanto nós estamos pobres de escrita, né? E como isso dificulta a nossa comunicação. Eu acredito que vários de vocês que assistem ao nosso programa sabem o quanto é difícil de traduzir um WhatsApp recebido por alguém que tenha menos de 20 anos. Porque é tanto VLW, KKKK e qualquer outra coisa que a gente não consegue ter noção do que realmente estamos falando, né? Trazer isso de volta, a cultura da escrita, né? Trazer essa condição de que nós precisamos sim qualificar a nossa escrita, né? E não transformar ela em algo tão desnecessário, porque hoje o nosso papel de comunicadores, né, está muito ligado a como nós escrevemos. Porque eu falar aqui é mais fácil, mas são poucas pessoas que realmente podem ter esse meio hoje de comunicação, de poder estar à frente de um programa de TV para expor a sua opinião e falar de forma clara e assertiva. Agora, você tá aí com o seu celular, você tá aí com o seu e-mail, você tá aí com as suas redes sociais e tá escrevendo. Será que o agente receptor tá realmente compreendendo o que você está dizendo? Porque isso é uma lei da comunicação que eu admiro muito. A responsabilidade de ser compreendido é do emissor, né? Com certeza, Perla. Mas sabe que sobre essa questão eu tenho um adendo. Eu penso assim, todo tipo de manifestação, de linguagem, ela é válida. Mas o problema não é em si as abreviações, né? O problema é a falta de criatividade, de repente, uma outra forma de se comunicar. Poderia ser até com as abreviações, né? Mas, de repente, um desenvolvimento, um conteúdo, né, mais criativo e que busque mudar alguma coisa com esse conteúdo, né? Porque, querendo ou não, as mídias, isso eu acredito que você também quis transparecer para mim, né? As mídias, nessa questão de velocidade das tecnologias, né? Essas redes sociais, as mídias, elas acabaram, de certa forma, né, trazendo um comodismo para as pessoas. Um comodismo muito grande. E não estimula mais propriamente a criatividade. Eu creio que você se referiu a isso, principalmente. Exato. As coisas, elas são muito frias, muito abreviadas, assim, no sentido de não conter uma coisa realmente relevante. Não está dizendo nada. Sim, realmente é uma coisa relevante, né? Então, aí eu concordo com você totalmente, né? Como a gente falou antes, a questão da criatividade, da profissão, a desvalorização das profissões criativas também se dá por conta desse aumento elevado da tecnologia, da técnica, da exatidão, da lógica e, infelizmente, o desprezo, talvez o descaso das humanidades, do ser. E hoje, na minha percepção, Arthur, talvez tu tenha concordando, que o momento nos exige sermos humanos, né? E sair da caixa, sair fora da caixa, depende disso, de ser humano e criativo, para se reinventar. Se nós não aprendermos a nos reinventar, nem que seja buscando experiências e resultados e informações do nosso passado, e é por isso que a literatura tem esse, né, esse viés incrível, porque se alguém lá atrás não tivesse escrito tudo o que escreveu, nós não teríamos hoje tanta cultura, tanta informação, tanto lugar para buscar uma ideia, pelo menos. Porque nada se cria, tudo se transforma ou se copia. É verdade, com certeza. Mas, enfim, nós estamos vivendo uma pandemia e existe momento onde está em mais evidência a questão da arte, a importância da arte do que esse momento,
Propriamente até as máscaras, né? Você vê que as pessoas estão se reinventando, criando maneiras mais sutis de enfrentar essa época tão difícil, criando modelos diferentes de máscaras, utilizando a criatividade. Então eu acho que ainda não é o fim, porque as pessoas estão sabendo lidar com essa questão da cultura, da criatividade. O entretenimento está salvando vidas da depressão. Está salvando vidas. As séries de TV... Agora, as pessoas que antes diziam, e aí, o que um artista faz? Qual que é a tua profissão? Agora ficam ali, utilizam seus finais de semana, né? Nem final de semana, a semana em si, para assistir séries, para ficar em casa. Aí está a arte, né? A arte está criando formas e maneiras de justamente suavizar e amenizar essa dor que as pessoas sentem, às vezes, da saudade, da falta das outras pessoas, porque... a arte aproxima, a arte liga, né? Essa que é a conexão que hoje a presença não está nos permitindo, a arte continua nos mantendo, né? Perfeito. E incentivar isso em grupos jovens é uma dos fatores do teu trabalho, que mesmo antes a gente já tinha conversado, né? Desenvolver, criar, porque eu acho que, pra mim, você é o exemplo. Né? As pessoas olham para o Arthur e dizem, cara, 18 anos, 19? Amanhã? 19 anos amanhã. 19 anos amanhã. Né? Cara, alguém com essa idade consegue ter toda essa percepção, então eu também posso, né? Porque no fim, os jovens se espelham em outros jovens. E eu acho que é esse o grande viés da tua bandeira, no sentido de trazer a academia à volta à vida. Isso, né? A volta à vida da academia, mas agradeço também novamente pelo elogio, mas eu não busco levar a minha imagem como um exemplo, e sim as minhas ações, sabe? Eu penso que as pessoas... Eu quero muito que as pessoas não se espelhem assim necessariamente no Arthur. No Arthur como, não sei, um ídolo. Mas eu penso que... Eu gostaria muito que elas se espelhassem mais nas minhas ações, na minha proatividade, na minha vontade de fazer as coisas acontecerem mais na comunidade através da cultura e da arte. Porque, como eu falei no início, eu não me prendo somente na literatura. Até porque, numa visão muito própria minha, Perla, eu acho que toda arte ela é um pouco literatura. Ela quer passar alguma coisa, ela está querendo criar um diálogo com quem está assistindo, com quem está lendo, né? A dança em si, ela está querendo criar um diálogo, é um tipo de literatura corporal, né? Por isso eu busco valorizar cada um dos tipos de arte e junto dos outros jovens, que em Caxias nós já estamos mobilizando alguns coletivos, o coletivo Ateliê Misto, tem o coletivo Ser com Arte, que ano passado a Caxias, infelizmente, passou por uma época meio turbulenta em questão política. Alguns farroupilhenses e telespectadores devem lembrar que Caxias passou, infelizmente, por um impeachment. E o prefeito, ele, infelizmente, não levava a sério essa questão da arte, da cultura. Então é importante também que as políticas públicas também olhem a cultura como um fator essencial para o ser e para o desenvolvimento da comunidade, da economia, do turismo. Um grande exemplo, Nova Petrópolis, Gramado, que resolveram investir na cultura, estão lá sendo conhecidos internacionalmente pela sua arte, pela sua valorização da cultura e da arte, né? Farroupilha, eu acho que inicia esse processo com as aberturas, com esse pensamento mais literal, né, literário das coisas, e também o incentivo à nossa romaria, que é cultura nossa, muito forte. E você estava me comentando também do grande projeto da biblioteca aqui da cidade. Sim. Eu fiquei extasiada porque, mesmo sendo farroupilhense, mesmo morando aqui, não tinha conhecimento desse projeto que tem todo esse viés de desenvolver, né, as jovens, capacitar os jovens, capacitar as lideranças, e realmente você tem total razão. Não há como produzir algo comunitário que não envolva agentes políticos, né? Nós precisamos pensar como coletivo. Políticas públicas que respondam a isso, né? Exato.
Mas sobre o projeto do Comitê Jovem. Bom, também foi uma grande surpresa para mim quando a Biblioteca de Farroupilha, eles me contataram. Eu faço parte de uma academia de letras também, lá em Porto Alegre, Academia Machado de Assis. E lá eu acabei conhecendo o pessoal da biblioteca aqui de Farroupilha. E em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Esse nosso mundo é muito pequeno. Basicamente, né? E eu também fiquei surpreso, assim, e me extasiei e adorei a ideia. Existe um comitê jovem da biblioteca aqui de Farroupilha. E eu, como presidente da Academia de Letras, eu disse, não, eu quero conhecer mais. Tanto que antes desse período mais complicado, eu já estava conversando e começando a dialogar com algumas escritoras daqui, com propriamente o pessoal da biblioteca, que me pareceu ser um pessoal muito engajado, querendo, com várias ideias boas e querendo realmente causar algo bom para a cidade de Farroupilha, sabe? E uma biblioteca pública. E o Comitê Jovem, eu achei lindo o projeto que envolve a juventude, que envolve, como você bem falou, essas escritoras que estão agora no começo da sua trajetória, como eu também estou no começo somente, né? Com esse intuito de fazer algo e capacitar essa juventude para também querer fazer a diferença. Esse é o ponto fundamental. Se eu puder dar um conselho até para os telespectadores, né? Você é a profissão que for, mas você tem que em si carregar a intenção de fazer a diferença. De querer... Eu posso ter a profissão que for, um advogado, um pintor, enfim, uma jornalista, mas é tentar naquela profissão fazer diferente e pensar mais nos outros. Empatia. A empatia, Perla. Ou ter a capacidade de olhar o mundo do outro com os olhos dele, não com os nossos. É isso, sabe? Se você for me perguntar a chave para o meu, entre aspas, sucesso ou destaque, esse destaque que eu ando tendo, é justamente pela minha capacidade de tentar olhar o coletivo como um todo. Sabe? Eu penso assim, que olhando para o meu irmão artista do lado, eu vou estar fortalecendo, criando uma corrente, e nessa corrente todos nós vamos se ajudar e nós vamos conseguir mudar alguma coisa, né? Juntos seremos mais fortes, como vários ditados populares, né? Juntos vamos fazer a diferença. E é essa questão, é a capacidade da empatia em cada uma das profissões, fazer a diferença através da empatia. Converge completamente com o que eu penso, Arthur, e converge muito com o que o nosso programa tem como propósito, né? Trazer soluções aos dilemas dos nossos audientes, dos nossos telespectadores, da nossa comunidade. E é nesse intuito mesmo que a gente trabalha diuturnamente. Fazer o bem, sem olhar a quem. Né? Sem precisar ficar levantando bandeirinha ou fazendo selfie que está ajudando alguém, né? Nossa intenção realmente é ver o auxílio ocorrendo de forma criativa, soluções práticas, coisas que possam mudar a vida das pessoas, porque eu adoro leitura, mas vamos ser sinceros, de teoria tá todo mundo cheio, né? Todo mundo tem uma resposta, um jeito de fazer, um conselho para dar para alguém, mas de prática mesmo, botar a mão na massa, é poucos. É complicado, né? E é a energia do jovem, né? É saber olhar para o jovem justamente com essa energia, com essa tentar direcionar a energia do jovem para essa ação e para essa efetivação assim, das causas e das coisas, sabe? As ideias são muitas, os jovens vêm com novas convicções, perspectivas, visões de mundo, e eles vêm com essa energia, mas muitas vezes o jovem também sofre com a falta de apoio, com o mundo em si, que não enxerga no jovem esse potencial, essa capacidade que ele tem de fazer as coisas acontecerem de verdade, sabe? E a gente às vezes acaba ficando bitolado. Eu sou mãe e sei bem como é isso, né? Vivi muito tempo da minha vida
querendo que o meu filho fosse médico, fosse advogado, engenheiro, ou qualquer uma dessas outras profissões que eu acreditava que iriam trazer para ele uma pseudo-felicidade. E que na realidade não tinham nada a ver com ele. Hoje a profissão que ele almeja e que ele está trabalhando para ser é modelo. Né? Então, eu, na minha pequena convicção, nunca imaginaria uma profissão modelo. E tu começa a olhar as artes e começa a ver que tudo é profissão se feito profissionalmente. Com certeza. Né? Com certeza absoluta. Porque a arte, ela abre a nossa mente. A arte faz a gente, às vezes, mudar as nossas antigas convicções, como eu falei antes. Ela tá aí para isso. A arte, ela só vai ter um propósito a partir do momento que ela mudar algo na vida dessa pessoa. Nem que seja o coração, o sentir, né, a visão. Perfeito. A arte, ela só vai ter um sentido quando ela tiver um propósito de verdade. Uma arte... É válida uma arte decorativa, sempre é válido. A arte está presente em tudo. Mas a obra de arte, ela só é arte mesmo quando ela carrega em si um propósito naquilo que ela traz, uma verdade. Eu acho que esse é o maior ensinamento que as profissões em si, né, culturalmente devem trazer. Que tudo que a gente vai fazer tem que ser como você comentou no início da nossa entrevista. Faça com amor, com convicção. Não importa a profissão, faça ela com convicção. E para ter convicção no que está fazendo, você tem que acreditar que aquele é seu propósito. Senão, você acaba mentindo para si mesmo, né? E a gente vê acontecendo isso muito. A gente discute muito nos meios digitais a intervenção do todo e da comunidade nas habilidades do indivíduo. Porque, às vezes, tem um indivíduo que é um perfeito artista, ele já nasce com aquele dom de pintar ou de tocar. Mas essas não são profissões reconhecidas. E então a família diz, não, larga o violão, vai para matemática, né? E tu tira alguém que é de humanas e tenta incluir aquela pessoa para gerar uma habilidade que ela não possui nas exatas. Num meio que não responde a ela, de Exato. verdade. E aí a gente tem umas baixas, vamos chamar assim, né? Umas medíocres, uns medíocres profissionais, exatamente porque eles estão fazendo algo fora daquilo que eles têm, as suas reais habilidades, as suas aptidões. Né? Sem falar também no desencadeio de problemas psicológicos, como a depressão, frustração, depressão. A tão famosa e falada, o mal da nossa geração, né, das últimas gerações, que é a depressão, junto com a ansiedade, junto com os diversos problemas, e tem sim, com certeza, a ver com essa falta de atenção ao ser. Ao ser, né? Porque a arte humaniza... por exemplo, eu gosto muito de levar um exemplo nesse quesito. No Japão, é um país muito desenvolvido tecnologicamente, né? Nós temos uma visão muito bonita do Japão, que é um país muito... com diversas, né? Um exemplo na arquitetura, potencializações. Mas que, infelizmente, o povo, se for ver, é uma taxa enorme de suicídios. Né? São pessoas inteligentíssimas, desenvolvidas tecnicamente, de uma forma, assim, enorme, né? Desde pequenos, aquela disciplina, treinados, a técnica, a exatidão. Mas quando tu vê, cadê a parte humana nisso? A parte humana nisso tudo. Não, tu vai dizer assim... não, mas existem músicos japoneses, né? Existem a música clássica em si também, quem tem um contato com música clássica sabe que existem pianistas japoneses. Mas vendo a questão agora também mais da técnica prática, propriamente da arte japonesa, tu vê que é uma arte também muito ligada com a técnica, com a matemática. É uma coisa assim que muitas vezes deixa... Rígida. E deixa de lado a interpretação mais humana das coisas e da vida. Essa coisa é mais latina, né? Interpretação humana das coisas, isso é mais latino mesmo, né? Uma vivência mais latina. É uma vivência mais latina. E eu percebo que nem
8 nem 80, né, Arthur? Eu acho que o caminho do meio sem dúvida, é o sempre. caminho pra gente conseguir. E se nós conseguirmos levar para o público esse caminho do meio, né? Você tem que fazer o seu melhor, você tem que fazer sim tudo com propósito, com dedicação, Sim. com esforço, com energia, mas não se pode perder a ternura, né? E a empatia. E a empatia. E a empatia. Essa é a nossa percepção, e que bom que você pôde trazer contribuir com essa sua visão mais interna do processo, né? Porque a gente acaba ficando tão preconceituoso pelo que vê nas mídias, pelo que está sendo bombardeado hoje de informação pouco qualificada, muito fake news, muita informação desprovida de conteúdo criativo, né? Que a gente acaba entrando naquela linha, Arthur, do descrédito. Então, quando você vem e mostra o seu perfil, mostra suas opiniões pautadas, tudo isso traz para nós, pelo menos para mim, uma mãe que vê em você um jovem como são os meus filhos, me traz de novo aquela esperança, né? De que podemos sim fazer a diferença, né? Fico muito grato em saber disso, sabe? E quando as pessoas me falam isso, eu percebo que o meu intuito, o meu motivo, o meu sentido de ser artista, ele está valendo a pena. Porque eu só me vejo artista incluído num coletivo. Eu não me vejo um artista individual, um artista fechado, egoísta. Todas as minhas ações são pensando no bem de todos. Essa que é a verdade, sabe, Pérola? Às vezes as pessoas podem acabar interpretando mal, porque, enfim, imagem de um presidente da academia, mas no fundo eu utilizo dessa cargo que eu fui eleito justamente para aproximar, para usar essa pseudo-influência para tentar mobilizar as pessoas e para tentar fazer a diferença. Essa que é a chave da questão, sabe? Eu posso ter essa influência, esse nome, mas eu não sinto esse nome sendo meu. Esse nome é um nome de todos e que eu quero que continue sendo assim. Eu quero ser um escritor, né? Mas, de certa forma, talvez sim, talvez eu também esteja sendo uma espécie de político, talvez, né? Mas a minha política, ela é uma política voltada para a arte, para o ser. Para transformar as realidades e potencializar os talentos. Essa que é a verdade. Eu compactuo da política pelo ideal. E nós somos seres políticos, né? Por natureza. Por outros essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Arthur, de todo o meu coração, gratidão por você ter aceitado o nosso convite e estar participando do Resolvendo Dilemas com Pérola César na TV Cidade de Farroupilha, no canal 14. Obrigada. De coração mesmo. Muito obrigado, tá? Como eu já agradeci ao longo da entrevista, eu agradeço outra vez, porque eu acho você uma pessoa fantástica, uma jornalista, uma pessoa que vê além das coisas, além do que nos do que a sociedade nos mostra, né? Você é uma pessoa que consegue ver além. Então, minha gratidão e minha admiração a você. Obrigada, meu querido. Muito Gente, obrigado. Obrigada mais uma vez, ó. Beijo. Muito obrigado.